Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Espero que vocês estejam todos bem, firmes e fortes, né? Para mais uma aulinha de língua portuguesa, a segunda e última aula da semana, né? Comigo, professora Michele. E hoje a gente fecha o assunto novo acordo ortográfico. O que é o novo acordo ortográfico? É um acordo entre os países de língua portuguesa no objetivo de padronizar, unificar a língua, né, entre esses países, de forma que não haja diferença na escrita de algumas palavras, ok? Beleza? Bom, a gente viu na primeira parte as mudanças que ocorreram no que diz respeito às palavras que usam hífen, que não usam hífen mais, alguns prefixos que não usam hífen, alguns prefixos que devem usar hífen, correto? E hoje nós vamos falar das mudanças de acentuação gráfica segundo o novo acordo ortográfico, né? O que aconteceu quanto à acentuação de algumas palavras dentro do novo acordo ortográfico, né? Quais foram essas mudanças? Bom, falar em acentuação gráfica é falar de sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Bom, sílaba tônica é a sílaba forte. Vocês têm aí, como exemplo, aí no primeiro parágrafo, que vocês vão ler depois, né, na atividade, a palavra cipó. Se vocês perceberem, a palavra cipó apresenta a sílaba forte no pó, correto? É justamente o pó. Então, onde é que vai o acento? O acento vai na sílaba forte, pó. Por isso que tem um acento agudo aí no ó. Por quê? Porque o ó faz parte da sílaba forte da palavra cipó. E aí recebe o acento no ó. Beleza? Bom, assim, as palavras recebem acento de acordo com a sílaba tônica, né? A sílaba forte. Bom, e com o novo acordo ortográfico ou reforma ortográfica, houve algumas mudanças de acentuação. Mas, infelizmente, essas regras vêm causando um pouco de confusão, porque a gente aprendeu a ler e escrever de um modo, e aí, de repente, mudam essas regras, né? A gente passa a escrever de acordo com as regras novas, sendo que a gente já aprendeu as regras antigas. E isso gera um pouco de confusão, né? De dúvidas. Por isso, pessoal, eu trouxe para vocês um compilado que traz as mudanças de acentuação depois da reforma ortográfica, ok? Beleza? São palavras que recebem acentos, que não recebem acento, e aí a gente vai ver hoje. Bom, o que eu quero dizer com esse compilado? Vocês não têm que saber tudo hoje. Esse compilado é mais um arquivo de consulta. Eu tive dúvida se uma palavra recebe acento ou não depois da reforma ortográfica, eu venho aqui e consulto. Essas consultas que vocês vão fazendo diariamente, sempre no dia a dia de vocês, faz com que vocês vão treinando essa escrita, treinando essas mudanças, até um dia que vocês vão se acostumar com essas novas regras, ok? Mas tudo é treino. Não sei, vou lá, consulto, vejo se tem acento ou não. Beleza, isso é treino. Treinar a consulta também é treino. Escrever sempre é treino, ok? Beleza? Então, vamos lá. Bom, queria deixar bem claro, fazer uma observação aí, né? Sobre os tipos de acentos. Nós podemos ver aí o acento agudo, que é aquele risquinho para a direita. Depois vem o acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, né? A gente
se acostuma bastante com esse chapeuzinho do vovô. E o tio, que é um fiozinho, como se fosse uma cobrinha. E o acento grave? O acento grave é o da crase. É o contrário do agudo. Se o agudo é para a sua direita, o grave, o da crase, é para a sua esquerda. E o último é o trema. O trema a gente usava pelo menos, na letra U. Em palavras com, por exemplo, sequência, aí usava o U. Aguento, aí botava o trema em cima do U, esses dois pontinhos. Linguiça, aí colocava o treminha em cima do U. Frequente, colocava os dois pinguinhos em cima do U. Ok? Beleza? Então, agora que vocês já sabem quais são os acentos, né, de língua portuguesa, vamos ver quais foram as mudanças. Não foram muitas, não, tá? Mas é importante saber. A primeira mudança. Não existe mais o trema. Ops, não existe mais o trema. Veja, o trema, esses dois pontinhos, não existe mais. Então, palavras como linguiça, sequência, frequente, veja como eram. Eram os dois pontinhos em cada Uzinho do G e do Q, tá? Sempre o trema era usado no U do G e no U do Q, para dar o som do U. Linguiça, frequência. Com o novo acordo ortográfico, não existe mais trema. Acabou o trema. Por que isso? Porque, na verdade, ninguém usava o trema. Ninguém. Todo mundo esquecia de usar o trema. Eram raras as pessoas que usavam trema. Então, foi abolido. É um acento que não faz diferença na nossa vida. Não tem mais trema. Bom, em palavras que têm vogais repetidas, tipo enjoo, vou, vem, magou, essas palavras que têm vogais repetidas recebiam o acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, na primeira vogal. Tipo enjoo, nós temos dois Os, né? A primeira vogal, o primeiro O recebia. Vou também, dois Os. A primeira vogal repetida que recebia. Vem, dois Eis. A primeira vogal que recebe. Magou, dois Os. A primeira vogal repetida. Primeira vogal recebe o acento, a vogal repetida. Hoje, não existe mais esse acento circunflexo. Foi abolido o acento circunflexo de vogais repetidas em palavras, ok? Beleza? Não existem mais. A terceira, não se acentua palavras paroxítonas, as que a sílaba mais forte é a penúltima, com ditongos abertos ei e oi. Veja, vamos separar, essa sílaba aqui. Assembleia. Veja, de trás para frente, a sílaba mais forte é a penúltima. Então, é uma palavra paroxítona. Paroxítona que faz ditongo com ei e oi. Se essa palavra é uma palavra paroxítona, com ei, o que é ditongo aberto? Ditongo aberto é ei, oi. Ditongo fechado, ei, oi, é mais fechado. Ei, oi, é mais aberto. Então, essas palavras paroxítonas que eram formadas com ditongo aberto, ei e oi, não tem mais acento. Tipo, assembleia, ideia. Veja,
ditongo aberto, ei. Então, não recebe mais acento. Heróico, paroxítona em oi. Se é uma paroxítona em oi, não recebe mais acento, porque é um ditongo aberto. Então, assembleia, ideia, heróico, europeia, não recebem mais acento agudo nos ditongos ei e oi. Quarta mudança. Não é usado mais o acento diferencial, aquele feito para identificar verbos, substantivos e preposições. Por exemplo, a gente tinha aqui, o para-verbo. Ele não para de correr. Nós temos o para. Nós temos o para-preposição. Você vai para a Inglaterra? Então, veja, para-verbo, ele não para de correr. É um verbo, porque é indicação. Agora, você vai para a Inglaterra, já é uma preposição. Para diferenciar antigamente, o para preposição do para-verbo, do verbo parar, o verbo recebia o acento. Hoje não tem mais esse acento diferencial. Hoje é tudo para, não existe mais. Você vai para a Inglaterra e ele não para de correr, não existe mais esse acento diferencial para diferenciar o que é preposição do verbo. É tudo igual agora. Da mesma forma, pelo, cabelo, né? Pelo de gato e pelo preposição. Tipo, você tem pelos de cachorro na sua roupa. Aí é um substantivo. Quando era um substantivo, recebia o acento circunflexo. Quando é pelo preposição, por exemplo, isso foi feito pelo próprio aluno. Isso foi feito pelo, aí já é preposição. Na verdade, é contração da preposição o e com o artigo, preposição por com o artigo o. Aí virou pelo, né? Quando eu junto a preposição por com o artigo o, vira pelo. Então, antigamente, para diferenciar o pelo do cachorro, do gato, que é um substantivo, do pelo, contração da preposição por mais o, virando pelo, tipo, ele saiu pelo telhado, o pelo substantivo recebia o acento. A gente chamava esse acento de acento diferencial, para diferenciar a preposição do substantivo. Hoje não existe mais isso. O certo é pelo, não tem mais acento diferencial. Tanto faz se é pelo de animal, se é pelo preposição, se é para do verbo parar, se é para preposição, não tem mais o acento diferencial. Ok? E a observação aí do verbo ter, né? O verbo ter, tanto na terceira pessoa do singular, quanto na terceira pessoa do plural, ele se escrevem, se fala diferente, se não for por um detalhe, esse acento diferencial. E aí, pessoal, como vocês podem ver aí, o verbo tem, quando a gente fala, ele não tem diferença nenhuma, né? A não ser por um acento, né? Quando ele está na terceira pessoa do plural, ele usa o acento circunflexo. Quando ele está na terceira pessoa do singular, ele não usa acento circunflexo. Foi o único acento diferencial que permaneceu. Foi dos verbos tem, do verbo ter, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, e na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. O que diferencia o ela tem do elas têm é somente a escrita, que o elas têm, no plural, vem com acento circunflexo. Ok? Assim como vocês podem ver aí, né?
Na pronúncia não tem diferença, mas na escrita tem diferença. Ela tem ou ele tem, né? Singular sem acento. Eles ou elas têm, plural com acento circunflexo. Da mesma forma, o verbo convir. O verbo convir, ele tem também acentos diferenciais. Por que eu usei acentos diferenciais? Bom, como vocês podem ver aí, nós temos essa justificativa te convém e essas justificativas te convém. Na pronúncia não tem diferença, mas na escrita tem. Quando estiver na terceira pessoa do singular, o que é a terceira pessoa do singular? Ela ou ele. Aí eu vou usar o acento agudo no vem. Quando está no plural, essas justificativas, eles ou elas, eu vou usar o acento circunflexo no vem, no e do vem, ok? Beleza? Então, os verbos ter e convir permanecem com o acento diferencial. O tem eu vou acrescentar na terceira pessoa do plural, eles ou elas, o circunflexo, tá? Enquanto no singular não tem. Já o verbo convir, correto? Na terceira pessoa do singular, ele ou ela, acento agudo. Na terceira pessoa do plural, eles ou ela, acento circunflexo. Ok? Beleza. E aí, eu fecho, né, o assunto do novo acordo ortográfico, da reforma ortográfica. Fechei com a segunda parte que fala de acentuação gráfica, do uso dos acentos, alguns caem, outros não caem. Não é muito difícil, né? É só seguir as regrinhas e consultar as regrinhas, que aí vocês vão internalizando essas regras e a ausência ou presença de alguns acentos, beleza? Mais ausência dos acentos do que presença, né? Bom, essas são as mudanças quanto à acentuação gráfica. É a queda de alguns acentos e a permanência de alguns acentos diferenciais, por exemplo, em verbos ter e convir. Bom, os exercícios, né, de acordo com a reforma ortográfica, circule as palavras que perderam o acento. Bom, vocês têm aí chapéu, feiura, ideia, piauí, voo, tatuí, joia. A dica desse exercício além de vocês recorrerem às regrinhas que nós estudamos hoje, vocês podem fazer uma pesquisa na internet, que também é válido, que lá vai estar escrito a forma correta. Então, pessoal, eu sugiro a vocês usar a internet para o bem. Não só para besteira, não só para memes, tá? Internet tem tudo o que a gente precisa, mas a gente precisa saber filtrar o que nos é útil na internet e o que não nos é útil na internet. Então, a dica faça uma pesquisa na internet. Vocês estão com o telefone, vocês estão com a internet. Faça uma pesquisa e veja se caiu, se não caiu, se tem ou se não tem. Beleza? Além de usar as regras que estão aqui. Bom, A2. Assinale a alternativa que apresenta palavras que não perderam acento. Bom, aí vocês veem anéis, que é ditongo em ei, ditongo aberto em ei. Lembra? Tem lá uma regrinha sobre ditongo aberto em ei, que perdeu o acento. Aí vocês têm que consultar a regrinha. Abençoo. Olha lá, abençoo é uma palavra que tem vogal repetida. Também entra na regrinha da mudança ortográfica. Dá uma olhada lá. Papéis, Coreia, são paroxítonas com ditongo aberto. Ei. Então tá lá a regra. É só vocês verem as regras. Beleza? Essa é a que não perder, são as palavras que não perderam acento. Show? Lembrando que
Lembrando que pesquisa na internet também vale, que isso também é treino. E a terceira questão, vocês vão reescrever as frases, tá? De acordo com o exemplo. Ele tem toda a minha confiança. Vocês vão botar as frases, os verbos para o plural. Por exemplo, ele tem toda a minha confiança. O ele é terceira pessoa do singular. Olha o verbo ter, como está escrito, sem acento. Quando eu passo o ele para o plural, eles, eu tenho que colocar o acento diferencial, que é o acento circunflexo. Eles têm com acento circunflexo. Então, é isso. Vocês vão passar, né, os termos destacados, no caso, o ele, os sujeitos, né, na verdade. Ele, ela, esse apartamento, toda a família, são sujeitos que estão no singular. Vocês vão passar para o plural. Sendo que, ao passar para o plural, os verbos também sofrem uma modificação. E tá lá a observação sobre os verbos tem e convém, beleza? Convém no singular, acento agudo. Botou para o plural, circunflexo. Beleza? E a 10ª, pesquise 10 palavras que não perderam acento e 10 palavras que perderam acento. Ok? Beleza? Termino essa atividadezinha bem lightzinha, de pura pesquisa, tá? Desejando que a atividade de hoje faça uma diferença na vida de vocês, tá? E desejo também a vocês bons estudos e fiquem na paz. Qualquer dúvida, tô aí, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.